favor. Nós vamos então à ferramenta de hoje. Nós temos aprendido e falado sobre o denário. Esse denário, essa moeda da época de Jesus, daquela passagem que perguntaram a Jesus se era lícito pagar imposto a César. Queriam pegar Jesus falando alguma coisa errada e colocar Jesus com um problema com Roma, não é? Para que os romanos pudessem prender Jesus, etc, etc. Então foi uma armação que fizeram, fazendo a pergunta: é lícito pagar imposto a César? E Jesus respondeu: de quem é a imagem na moeda? E a imagem era de quem? César. Cláudio Tibérios aí da época. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas nesse ensinamento, além de ele não ter caído na armadilha dos fariseus, ele deixou um ensinamento riquíssimo para nós. Porque ele não falou apenas: olha, vocês devem pagar os impostos de vocês. Paga o imposto do governo, quer seja justo ou injusto, dê a César o que é de César. Mas ele também deu uma lição geral que ensina para nós que nós, como cidadãos do reino de Deus, assim como na época, se você estava debaixo de Roma, você era um súdito de Roma, você devia pagar impostos a Roma, porque você estava debaixo do governo de Roma. Quem está debaixo do reino de Deus, do reinado de Deus, quem se considera cidadão do reino de Deus, também deve não só dar a César, mas dar a Deus e a todo mundo o que é devido. Inclusive Paulo fala sobre isso com outras palavras. Ele disse assim: portanto dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E ainda disse: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em outras palavras, se você quer ser cidadão do reino de Deus, se você quer ser um marido do reino de Deus, né? Vamos voltar atrás um pouquinho. Se você quer ter um casamento do reino de Deus, que tipo de casamento é esse? Diferente dos casamentos aí no mundo. Os casamentos no mundo são, como você ouviu, é competição, é cabeça com cabeça, quem pode mais e tal. Não vou fazer porque eu não me curvo para homem, eu não me curvo para mulher e tal. A mulher não manda em mim. O casamento aí fora é uma competição. Mas o casamento no reino de Deus é harmonia, é respeito, é tudo que Deus projetou. Os dois uma só carne, os dois trabalhando como um corpo, não é? O cabeça, o homem o cabeça, a mulher o corpo, que não significa que um é melhor do que o outro, maior do que o outro. Afinal, você já viu algum corpo aí andando por aí sem cabeça? Já viu? Se viu, corre. Ou alguma cabeça rolando aí sem corpo? Não, também se viu, corre. Porque um não vive sem o outro. Então quando Deus fala que um é o cabeça, o outro é o corpo, isso quer dizer o seguinte: a harmonia completa no casal. Então, assim é no casamento, o casamento do reino de Deus. Então quando Deus fala que os dois são uma só carne, um é cabeça, o outro é o corpo, Ele não está falando de escravidão, Ele não está falando de guerra, de um ficar mandando no outro. Ele está falando de harmonia, de serviço, de um cuidar do outro. Ai de mim se eu não tivesse perna, se eu não tivesse mão, se eu não tivesse braço, se eu não tivesse um dedinho, ia fazer falta. Que dirá o corpo todo?
Então, o casamento no reino de Deus é diferente do casamento no reino deste mundo. Logo, se você quer ter um casamento do reino de Deus, você tem que ser um marido do reino de Deus. Você tem que ser uma esposa do reino de Deus. É completamente o oposto de tudo que a gente ouve por aí. Porque por aí, né, no mundo, você ouve assim, e você? O que você vai fazer por você? O que você vai fazer? O que você vai tirar para você? Como é que você ganha com isso? O que você vai ganhar com isso? Né? Então, é o oposto. Então, são dois reinos opostos. E aí você tem que decidir, né? Porque às vezes você quer os benefícios de um reino, mas você se comporta como se fosse de outro. Então você não vai ter os benefícios do reino de Deus se você é uma pessoa, por exemplo, egoísta. Se você é uma pessoa que é incapaz de fazer o que é devido, né? Então, por exemplo, num casamento, eu como esposa, eu devo ao meu marido carinho, atenção, cuidado. Eu auxilio ele, eu tiro tempo para ele. E na minha vida, em tudo que eu faço, ele tem que vir primeiro, depois de Deus, obviamente. Aliás, porque Deus é em primeiro lugar na minha vida, o meu marido tem que vir primeiro, ele tem que ser prioridade. Então, tudo eu tenho que, né, tirar do lugar. Você é uma mulher que tem trabalho, você é uma mulher independente, você tem uma carreira, você tem uma empresa. Você tem que tirar as coisas do lugar para nunca colocar o seu marido depois da empresa. Aí você vai ouvir assim, que isso? De jeito nenhum. Se eu fizer isso, ele vai se aproveitar de mim. Se eu fizer isso, eu vou perder dinheiro. Se eu fizer isso, eu não vou ganhar tanto. Então, mas é assim que funciona no reino de Deus. Tanto eu faço isso, como ele faz também. Existe um mandamento. Esse reino aqui, o mandamento é assim. O casamento funciona assim. O que é esperado de um marido? O que é esperado de uma esposa? É isso que você tem que se perguntar. Até você que é solteiro. Porque, às vezes, a pessoa, ela não pensa assim, antes de se casar, antes até mesmo de falar assim, eu quero me casar. Ela não pensa isso. Ela só pensa assim, nas fotos que ela vai tirar com aquela pessoa, no vestido de noiva, no dia de casamento, sabe? Todo mundo vai falar, olha só, fulana se casou, que legal. Ela só pensa nisso, ela não pensa assim que há deveres que ela vai ter que cumprir. Quer casar para ser feliz. Já mostra que ela quer tirar. Não, eu quero ser feliz. Tenho o direito de ser feliz. Tem gente que separa dizendo assim, eu tenho direito de ser feliz. Estou infeliz no meu casamento, eu tenho direito de ser feliz. Tchau, vou procurar a felicidade de outra pessoa. Não é? Quer dizer, ela casa pensando tirar para ela, quando na verdade o jeito de Deus é o seguinte, eu caso para fazer esta pessoa mais feliz do que ela já é. Eu não caso para ser feliz, quer dizer, eu sou infeliz, então eu vou casar com uma pessoa. Por favor, não case, se você é infeliz. Por favor. Não case. Não faça o coitado ou a coitada infeliz. Você tem que tratar de você primeiro, para você ficar feliz, legal, sem ninguém, para depois você estar bem com alguém. E aí poder acrescentar, os dois complementam o outro. A pessoa infeliz, ela vai infernizar a vida de uma outra pessoa. Ela vai infernizar. E muitas vezes ela casa por causa disso. Ela pensa que ela vai ser feliz por causa disso. Eu sou infeliz porque eu não tenho uma pessoa, né? Ela pensa assim, eu sou infeliz porque eu não sou casada, porque eu não estou em um relacionamento. Não, você não é infeliz por isso. Seu problema é espiritual. Ok, eu quero me casar, eu quero encontrar uma pessoa, eu quero me formar uma família, eu quero me casar. O que é esperado de mim? Né? Quando eu era solteira, a minha mãe me ensinou isso. Olha, quando você se casar, minha filha, você vai cuidar do seu marido. Né? E hoje, o que você ouve de muitas mães? Minha filha, você não vai deixar um homem mandar em você, você tem que ser independente. Né? Então, olha só.
Então, às vezes a pessoa, ela casa, mas ela já tem uma predisposição para não cumprir nenhum dever dela ali dentro daquele casamento, porque se ela cumprir, ela vai estar deixando de ser independente. Muitos problemas de casamento, você vê, são pequenos, né? E muitas vezes são esses pequenos, esses probleminhas pequenos. Chega em casa, olha só, não limpou a casa. Hoje era o seu dia, por que você não limpou a casa? Né? Então, quando eu me casei, eu já sabia, era um dever meu. Quando eu me casar, eu vou cuidar das roupas do Renato, então eu tenho que aprender a passar uma camisa, porque ele usava a camisa todo dia, ele usa a camisa todo dia. Passar uma camisa, lavar a camisa, passar terno, né? Engraxar sapato, todas essas coisinhas aí, eu aprendi antes de casar. Porque eu já estava me preparando para cumprir com o meu dever. Então, quando a gente se casou, você não teve problema com isso, né? Não, graças a Deus. Eu que tive problema com ele. Eu que tive problema com ele nesse sentido, né? De deveres, né? Mas você já elimina muita coisa, porque você já vai querendo fazer, poxa, eu vou servir. Né? Essa é a mentalidade. Como que eu posso servir essa pessoa? Como marido, como esposa, como que eu posso servir? O que eu posso fazer por ela que nenhuma outra pessoa nesse mundo faz? Porque se você quer casar só para ter uma pessoa para conversar, para que casar? Faz isso na internet. Está cheio de gente lá para conversar com você. É porque eu queria tirar uma foto. Você pode tirar a foto agora com AI. O IA faz isso. Você pode botar uma foto, você e uma pessoa. Assim, as pessoas querem por uma coisa que é tão comum, que você consegue em qualquer lugar. Então, tudo parte de você pensar nessa pergunta. O que é que eu devo a essa pessoa? Porque é uma dívida. Dever é uma dívida, né? Deveres são dívidas. Cumpra os seus deveres, quer dizer, pague as suas dívidas. Então, a mulher tem deveres, o marido tem deveres dentro de casa, mas você às vezes não cumpre os seus deveres. O casamento ele começa a ficar legal realmente quando você aplica o que Jesus falou, né? Que a gente tem que dar a quem de direito, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Você dá à pessoa o que é dela. Dá para ela o que é dela. O que ela espera de você, você dá para ela. Mas você já fica bem assim. Mas se você quiser ficar super bem, aí você segue o outro conselho dele, que ele disse: se alguém te pedir para andar com ele 1 milha, vá quantas? 2. Então, ele ensinou que o que a pessoa espera ou pede de você, você faz em dobro, você faz mais do que você deve. Aí o casamento, vai lá para cima, porque aí você não está só cumprindo os seus deveres. Mulher não é um boneco, uma empregada para ficar lá lavando, passando, cozinhando, não. A mulher, como a Bíblia falou, você tem que dar vida por ela. Ela tem que ser vista, ela tem que ser notada, ela tem que se sentir importante. Ela tem que ser poupada, né? Poupada, porque, assim, no passado, né, os homens no passado sabiam disso, as mulheres também deixavam, né? Havia esse entendimento, né? A mulher, ela tem um valor tão grande porque ela é a mãe, né? Ela é a mãe, ela vai ser a mãe, ela vai cuidar de todo mundo. Então, ela tem que ser poupada. Então, os trabalhos pesados, né? Quando ela tinha 2 lugares, né? Ou só tinha um lugar vazio, o homem deixava a mulher sentar, né? Havia esse entendimento. Quando começou a igualar tudo, não, a gente também faz, aí perdeu tudo. A mulher hoje tem que, né, mexer lá no ralo. Mas não precisava. Desentupiu o ralo. Mas não precisava disso, porque o homem tinha esse entendimento. Não, a minha mulher não. Eu sempre gosto muito de lembrar do meu pai, né? Porque o meu pai, a gente tinha uma condição muito difícil no início do casamento dele, né? No início,
quando eu era criança, eu e minha irmã. E ele trabalhava 2 trabalhos, 2 empregos. Por quê? Porque ele não queria que a minha mãe trabalhasse. Ele queria que a minha mãe ficasse com a gente. Não, nossos filhos eu não quero deixar com ninguém. Então, você pode... Mas não era essa mentalidade machista que muitas mulheres... Não, ele está querendo ter o dinheiro todo com ele e ela não deixa ela trabalhar porque ela não pode ser independente. Não era isso, era para poupar a minha mãe. Poupar ela. Então, ele dava duro o dia todo, chegava em casa cansado. Mas aí, quando ele chegava em casa cansado, doido para ver a minha mãe. Doido para ver. E ela tinha lá a comidinha pronta para ele, as roupas prontas para ele. Né? Então, ele estava dando a vida dele por ela, para não deixar faltar nada por ela e pela família. E ela estava cuidando de todo mundo ali em casa. Essa era a mentalidade que existia no passado, né? Que é uma mentalidade bíblica. Né? Os homens, eles davam a vida pelas mulheres. As mulheres não precisavam ir para a guerra. Quem ia para a guerra? Os homens iam para a guerra. As mulheres cuidavam dos filhos, cuidavam da casa. E isso não era um trabalho assim diminuído, como hoje muita gente diz que é. Não, poxa, o valor da mãe. Há uma parceria. Nós temos as nossas, como você falou, né? A gente tem eu sei fazer uma coisa boa, você deixa para mim. E tem coisas que você... Exato, muito melhor. É a sintonia, é a dança. É a dança. O homem deve à esposa muitas coisas, como eu falava, é atenção, ouvido. O homem ouve. Se ele é inteligente, ele ouve por 2 motivos. Primeiro, que ele sabe que ele não casou com uma esposa reborn. Não é? Ela tem necessidade de falar. Então, ele ouve porque ela tem necessidade de ser ouvida. Então, ele deve a ela ouvidos. Primeira razão, que ele ouve. Porque ela tem necessidade de falar. E, normalmente, ela tem mais necessidade de falar do que ele. Sim. Né? Então, ele ouve. Segunda razão por que ele ouve. Se ele é inteligente, ele ouve porque ela tem um outro ponto de vista. A mulher tem outras percepções que nós homens não temos. E é verdade. De um e de outro. Tanto ela não tem a visão que o homem tem, e tem que ouvir o homem por causa disso. Como o homem não tem a visão que a mulher tem, e tem que ouvir a mulher. Por isso Deus criou os 2 diferentes. Para os 2 serem um. Eu sou melhor porque eu ouço a Cristiane. Eu sou melhor, não sou diminuído como marido porque eu a ouço. Então, quando eu sei que o que ela está falando faz sentido, então, não, é isso mesmo, poxa, graças a Deus. Graças a Deus, uma esposa sábia. Eu dou graças a Deus. Às vezes também eu tenho que filtrar e perceber que... Não, isso aí já é emoção. Tem que filtrar. Sim, porque eu não sou perfeita, tá? Nós não somos perfeitos. Peraí, aí também não. Não, mas o homem sábio, ele tem que ouvir por essa razão. Ele vai ser melhor se ele pegar um outro ponto de vista. Então ele dá o que ele deve à esposa. A Bíblia fala que os 2 devem ao outro o sexo, a intimidade. O corpo dele não é dele, é dela. O corpo dela não é dela, é dele. Os 2 devem intimidade um ao outro. E quantos casais hoje manipulam um ao outro, negando intimidade? Quer dizer, não dá o que deve ao outro. Claro que não é por uma obrigação. Tudo isso tem que estar dentro de um contexto de respeito, de amor, de prazer, de querer fazer o outro ter prazer e não a si mesmo. Mas tem que fazer o que deve ao outro. Você deve a verdade, você deve transparência. Casamento não é lugar para ter segredo, não é lugar para você ter senhas, sabe? Não, aqui você não entra, minha privacidade. Não, você deve a pessoa transparência, ela é uma com você. Essa é a ferramenta do denário. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Não deva nada a ninguém, só o amor. Assim você vai ver como vai ser a qualidade do seu casamento.